todos. Que a paz e o amor de Jesus enche o coração de cada um de maneira especial. Não se surpreendam que eu tirei o casaco, porque eu sou muito encalorada. E quando eu faço palestra, eu transpiro assim, que parece que eu estou no calor do deserto, né? Minha gente, hoje eu vim falar para vocês de algo muito interessante. Nós estamos acostumados a viver o cotidiano, o dia a dia de nossas vidas. Nunca paramos e nos lembramos de agradecer aqueles que vieram antes de nós. Nossos pais, nossos mestres, nossos avós, os nossos antepassados, né? E os pais, que alguns ainda estão vivos junto com a gente. Para nós aquilo é tão natural que eles nos ajudem, façam as coisas por nós, que nunca paramos e nos lembramos de um agradecimento, por mais simples que ele seja. Se lembrar de vez em quando e dizer, ai mãe, essa comida está tão boa. Eu me lembro que certa vez esse meu filho que morreu era bem guloso. E eu fiz uma macarronada e ele começou a comer e disse assim para mim, olha, mesmo que você viva 500 anos, nunca mais vai conseguir repetir o sabor desse molho. Hoje está especial. A gente faz de conta que acredita, mas fica feliz, né? Porque gostaram. Então, gente, é gratidão que eu estou falando para vocês, é amor. É gratidão também pelo filho que a gente recebeu de Deus. Porque quando ele nos manda um filho, ele manda aquele espírito para que nós sejamos responsáveis pela evolução daquele espírito. Para que nós também cresçamos junto com aquele espírito. Porque se não tem um filho, não teria uma mãe. Se não tem um filho, não teria um pai. Então é uma troca justa de responsabilidades, de amor e de carinho. E lembrar-se que seu pai e sua mãe muitas vezes deixaram de dormir porque você estava doente. Não foram a festas porque não tinha com quem deixar você. Na hora de comprar uma roupa, a mãe pensa primeiro no filho. A maioria que é mãe lembra-se disso. Quando a gente está assim com um orçamento muito apertado, a gente abre mão de tudo. Mas não abre mão de comprar o agasalho, o sapato, as coisas que o filho precisa. Isto é esquecer de mim e lembrar do próximo, mesmo que esse próximo seja o meu filho. Então, muitas vezes, o filho nunca se deu conta disso. Quanto o pai e a mãe se anularam para que ele pudesse crescer e evoluir. Se anularam a maneira de falar, porque nenhum pai e nenhuma mãe que executa bem a tarefa de ser pai e mãe se anula. Não. Ele se engrandece, acho. E aí eu vou contar para vocês a parábola do filho pródigo, porque ele fala bem de amor e gratidão. Certa vez um homem lá da Galileia, muito rico, tinha uma propriedade muito grande e tinha 2 filhos. Ele já era meio idoso e os filhos trabalhavam com ele na administração da propriedade. O mais novo vivia insatisfeito e irrequieto e um dia disse para o pai, olha, você me dá a minha parte da herança, que eu vou sair pelo mundo, eu vou viver a minha vida, eu vou aproveitar a minha herança. O pai tentou dissuadi-lo, mas não teve que convencer. O pai pegou e disse, tá bom, deu a parte dele e ele foi pelo mundo. Aí ele arrumou, quando ele saiu de casa com a bolsa cheia de dinheiro, ele arrumou um monte de amigos, né? Aí ele gastou em festas, em bebida, em prazeres, mas foi rápido. Quando o dinheiro começou a sumir, os amigos também desapareceram todos. E de repente ele se viu sem comida, sem ter onde morar, sem nenhum amigo, num lugar estranho. Aí não arrumava emprego nenhum, porque ele só tinha trabalhado na propriedade do pai. A única coisa que ele conseguiu foi guardador de porcos, cuidar dos porcos. E aí ele comia as sobras da comida que vinha para os porcos, que era o resto da mesa da casa. E aí um certo dia ele estava muito triste, sentado, e pensou, olha, nenhum servo da casa de meu pai come sobras que vão para os porcos. Até os servos da casa de meu pai comem uma comida digna, são tratados com respeito. Eu vou voltar e pedir ao meu pai que me aceite, nem que seja como empregado. Pegou lá o cajado, já estava com a roupa em frangalhos e voltou para casa. O pai estava sentado na frente da casa e olhou aquela figura quebrada que vinha. De repente, naquela figura, ele reconheceu o filho mais novo.
levantou-se e foi correndo abraçar o filho e dar as boas-vindas. Aí disse aos servos: matem um carneiro, que nós vamos fazer uma festa, que meu filho voltou. Aí o filho mais velho ficou muito enciumado. Eu que fiquei aqui, nunca pedi o meu dinheiro e fui pelo mundo, o senhor não matou nem um cabrito magro para mim. E para o meu irmão que aprontou, o senhor vai fazer uma festa. Aí ele disse: filho, não fales assim. Esse meu filho estava perdido e foi recuperado. E aí eu digo para vocês, aquele filho teria que ter aprendido a gratidão com esse gesto do pai. E é assim que o nosso pai lá de cima faz. Muitas vezes nós somos ingratos, nós não prestamos atenção no quanto nós recebemos dele e fazemos um monte de coisa errada. E um dia paramos e pensamos o que nós fizemos e voltamos. E aí o nosso pai faz uma grande festa para nos receber. Deus não vira as costas para a gente. Ele não aponta o dedo e diz: você é uma pecadora, você fez isso. Não. E mesmo a doutrina espírita não aponta o dedo em riste para ninguém. Porque nós sabemos que cedo ou tarde o espírito humano precisa caminhar rumo à perfeição. Por mais que ele se recuse, uma hora ele vai se render. Uma hora ele vai entender que ele precisa se modificar por ele mesmo, que ele quer ser feliz, então ele tem que fazer uma grande mudança interior. E nós também temos obrigação de ensinar aos nossos filhos a gratidão, o respeito, não só com avô, com avó, com pai, com mãe, com tios. Olha, na época que eu era mais jovem, os jovens no ônibus levantavam-se e cediam lugares às pessoas mais idosas, às mulheres grávidas, a quem estava com o filho no colo. E eu me lembro que o nosso colégio fez uma excursão para o Rio e nós fomos passear de ônibus urbano e tinha uma senhora com uma criança no colo e eu levantei-me, como era hábito aqui, e mandei ela sentar-se com a criança. E eu estava tomando um sorvete. E eu tive vontade de oferecer para a criança, mas eu estava lambendo o sorvete. Eu fiquei constrangida, pensei: eu estou lambendo sorvete? A mãe pode pensar: essa moça ainda vai botar uma doença na minha filha, né? Aí eu olhei para a criança e a criança falava uma coisa para a mãe. Aí a mãe disse assim para mim: moça, já que você foi tão gentil dando o seu lugar, cedendo o seu lugar para mim, você não dava um pedacinho do seu sorvete para minha filha? Eu falei: olha, eu fiquei com vergonha de oferecer, mas pega o sorvete todo. Então, assim, às vezes, numa hora que você não imagina, você pode ser prestativo com alguém. Você pode fazer um gesto civilizado, um gesto de gratidão ou um gesto de carinho para uma pessoa, né? E não é difícil, gente, ceder um pouquinho daquilo que você tem, ajudar o seu próximo, dar uma palavra de conforto, um gesto de carinho. Porque não tem nada melhor do que a gente receber da outra pessoa um gesto de carinho. Do que o filho chegar em casa e, sem mais, sem dizer nada, vem, abraça, dá um beijo na mãe. Eu tenho 2 filhos de barriga, como a turma diz, eu tenho uns encarnado, um só, que o outro partiu, e tenho 2 filhos de coração, que são 2 enteados que eu criei. E aí, alguns natais atrás, o enteado mais velho, que já tem 50 e alguns anos, me abraçou muito forte e disse assim: minha mãe, muito obrigado por você ter sido para mim aquela mãe que eu não tinha tido antes de você aparecer. Olha, gente, ele me desmontou. Eu fiquei tão emocionada, eu falei: ei, filho, eu não fiz mais que a minha obrigação. Porque se eu resolvi casar com meu marido, seu pai, sabendo que ele tinha 2 filhos, eu estava preparada para assumir o papel de mãe. Talvez eu não tenha sido perfeita no desempenho, mas eu me esforcei bastante, eu falei para ele. Aí ele disse: eu sou muito grato por você estar do meu lado em todas as horas, por você me defender com unhas e dentes, mesmo não tendo saído da sua barriga. Eu falei: você saiu do meu coração? Eu falei: quem manda você ser apressado e não querer esperar um pouquinho mais para reencarnar? Tá? Isso foi problema seu, porque você é muito apressadinho. Aí ele deu risada. Mas esses gestos deixam o coração da gente alentado. Ou alguém que diz para você assim: ai, muito obrigado.
Aquele seu gesto de carinho naquele momento foi a minha tábua de salvação. E nós também temos que ensinar os nossos filhos a ter gratidão aos professores. Aquele homem, aquela mulher que larga sua família naquele horário e vai lá, se põe na frente daquele monte de jovem cheio de energia, não muito disposto a aprender, e tenta passar para aqueles jovens conhecimento e um pouquinho de educação. E aí quando os jovens fazem alguma coisa errada, o professor manda chamar o pai e a mãe. Aí eles respondem, mas eu boto o meu filho na escola para ser educado. Eu discordo desse pai e dessa mãe. Ele bota o filho na escola para adquirir conhecimento. A educação é dada dentro de casa. É dentro de casa que a gente chega lá a mão onde o sol não bate de vez em quando se for necessário. A gente bota o filho de castigo. A gente repreende quando o filho erra. E é necessário isso ser feito. Porque quando você planta uma plantinha e a plantinha começa a crescer, muitas vezes ela cresce meio de lado. Aí você vai lá, espeta uma varetinha, puxa a plantinha e amarra. Você está direcionando esta plantinha para que ela cresça forte, saudável e ereta. Assim a gente tem que fazer com o filho da gente muitas vezes. Plantar uma varetinha do lado, às vezes uma varetinha lá onde o sol não bate, né? Mas de vez em quando é preciso uma varetinha para botar a criança de outra ordem. Ai, mas se eu der um tapa no meu filho, vamos chamar o conselho tutelar. Aí teve uma amiga aí que o filho aprontou uma, mas aprontou uma. E sabe o que ele dizia para ela? Me bate que eu chamo o conselho tutelar. Ela disse, chegou, quando ela ficou sabendo, ela pegou ele, pegou o chinelo e disse, pode chamar o conselho tutelar, pode chamar o que você quiser, porque hoje a coisa é comigo. E deu-lhe uma bela surra de chinelo, porque ele já era grande, né? Mas dizia, eu vou te botar na cadeia. Ela dizia, me bota na cadeia que eu vou presa satisfeita. E aí eu não vou dizer mais tarde. Se eu não tivesse dado uma chinelada nele, se eu tivesse dado uma chinelada, ele poderia ter melhorado. Então eu não quero mais tarde me arrepender por não ter dado uma chinelada em você. E mesmo chamando o conselho tutelar, 1 mês de castigo dentro de casa. Berrou, gritou, esperneou, mas contra uma força maior não adianta, né? Acabou se submetendo, não chamou o conselho tutelar. Porque o que ele aprontou não foi muito simplesinho, não, né? Então tem horas que você tem, eu não estou fazendo apologia aos maus tratos, mas tem hora que você tem que fazer valer a sua autoridade de pai. E tem filho que não obedece o pai, não dá uns tapas no traseiro. Tem filho que é rebelde, acha-se o dono da verdade. Aí quando vem todo quebrado, todo machucado, chorar no colo da gente, a gente tem que se levantar, reunir os caquinhos e colar tudo de novo. Então, antes que isto aconteça, chame atenção, reprima quando for necessário, seja enérgico, porque o que mais educa uma criança é o exemplo do pai e da mãe. É a honestidade, é a firmeza do caráter do pai e da mãe. E aí, quando eu era pequena, que eu levava uns castigos, eu ficava muito triste. E eu tinha um cachorrinho vira-lata chamado Bolinha. Aí eu abraçava a Bolinha, chorava e dizia, ai, Bolinha, só você que me ama. Hoje em dia, eu digo, a Bolinha me amava, mas meu pai e minha mãe também, né? Então, gente, a criança fica chateada quando vai de castigo, quando leva uns tabefes, mas eu era muito arteira quando eu era pequena. Eu ia da minha casa até na praia por cima dos muros, eu não andava com os pés no chão. E de vez em quando eu me despencava do muro abaixo, raspava as pernas todas, aí chegava em casa e minha mãe esquentava o traseiro, né? Aí eu era pequena, eu gostava muito de brincar de santa. A minha mãe se descuidava, eu zurrupiava a toalha da mesa, botava na cabeça, aí as minhas amiguinhas tudo, botava um caixote encostado da cerca e a santa subia para cima do caixote. Com a toalha de mesa na cabeça. E todo mundo rezava, mas um dia, pasme, deu coceira na canela da santa. A santa foi se abaixar para coçar a canela, o caixote virou. A santa arranhou-se toda, gente. Além de ter sujado a toalha de mesa da mãe e ficado de castigo. Aí eu me levantei bem depressa e disse, não quero mais ser santa nunca mais. Foi o meu protesto contra a santidade. Então, criança é arteira. Criança gosta de brincar, mas precisa de limites.
precisa ser orientado. Precisa que alguém diga a ela que ela não pode fazer aquilo. A minha mãe já tinha cansado de me dizer que eu ia cair de cima daquele caixote. Porque eram uns caixotes assim, comprido, retangular, não sei do que era, precariamente encostado numa cerca de bambu, né? É lógico que eu caí lá de cima, me raspei toda, viu, gente? Então, muitas vezes a gente fica triste porque tem que reprimir o filho. Porque quando a gente reprime o filho, a gente sofre um pouco também. Muitas vezes a gente tem vontade de dizer, doeu mais em mim do que em você. Mas é necessário, sejam firmes. Cobrem educação e respeito aos professores, às pessoas que lidam com eles. Porque vocês sabem que, por favor, muito obrigada, abrem portas. Ser humilde, ser agradecido, ser correto vai abrir as portas, os caminhos da vida. E uma pessoa que não agradece ninguém, que é bruta, que é grosseira, que é mal educada com todo mundo, todas as portas se fecham para ela. De vez em quando vocês devem ouvir dizer, aquela mulher bocuda, mal criada. Eu já ouvi alguém dizer, você alugou aquela casa para aquela mulher, a mulher é uma barraqueira. Eu disse, olha, na minha casa ela nunca fez barraco, né? E aí, gente, as pessoas acabam se afastando dos que não têm bons hábitos, que não são humildes, que não sabem agradecer, que não sabem reconhecer que foram beneficiados por outra pessoa. Então nós temos obrigação de ensinar aos nossos filhos humildade, ser grato aos professores, ser grata àquela servente que lá na escola serve a merenda. Quantas crianças vão lá, a servente, coitadinha, vai servir a merenda, elas falam assim, minha mãe disse para não comer isso, que isso é sujo. Elas fazem aquilo com tanto carinho, com tanto cuidado, porque eu já fui ajudar em muitas escolas e eu sei como é feito. Os meus filhos comiam aquela merenda, como todas as crianças da escola. Muitas vezes levavam um lanche de casa, deixavam na bolsa e iam comer a merenda com as outras crianças. E aí a diretora chamava a atenção, olha, eles não precisam e estão comendo. Por que você não come? Ah, minha mãe disse que isso aí é sujo, é resto. E a gente sabe que não é verdade, né? Então, temos que ensinar o que é certo e errado aos nossos filhos. Porque muitas vezes o caminho deles não vai ser dos mais fáceis. Porque vocês sabem que quando nós reencarnamos, viemos com uma missão e um trabalho. Muitas vezes é o resgate dos seus hábitos, o resgate daquilo que você fez errado na outra vida. Muitas vezes você vem para aprender a ser humilde, para aprender a ser solidário, para ser perdoado por aquela pessoa que você maltratou. E aí sabe o que Deus faz? Ele dá aquele bebezinho de presente para aquela mãe, para aquele pai que na outra vida ele maltratou. Aí quando nasce aquela criancinha pequenininha, vermelhinha, enrugadinha, gente, olha, é amor à primeira vista. E vai tentar dizer que aquilo era um grande inimigo da outra vida. Apanha, né, gente? E aí a gente defende aquela criança de unhas e dentes. Cuida, ama. O que a gente está fazendo? Está ensinando aquele espírito o resgate através do amor, o resgate através da vida em família, o resgate que está sendo feito por esse casal com aquela criatura, que muitas vezes é extremamente rebelde. E mesmo com toda a energia, mesmo com toda a persistência, nem sempre a gente consegue resgatar. Porque tem uns espíritos que reencarnam conosco, que já vêm com certos vícios, com certas marcas de muitas outras vidas. Melhoram às vezes, mas nem sempre conseguem resgatar tudo. E o sofrimento da gente é muito grande. A gente se sente derrotada. A gente acha que falhou com aquela criatura. E aí a gente começa a lembrar de tudo que você fez. Aí um dia minha irmã disse assim para mim, você é muito enérgica com seus filhos. Eu disse, não. Eu tento educar os meus filhos através da responsabilidade. Aí o meu irmão chegou para mim e disse assim, você é muito mole com esses teus filhos. Lá em casa é na base do chinelo. Eu disse, olha, eu não sou muito a favor de viver dando chinelada todo e direito. Eu gosto que os filhos aprendam, tenham noção de responsabilidade, que eles saibam que eles têm deveres. Então você não sabe bem o que é certo, a gente vai na assertiva. Lê aqui, lê ali, lê lá, e aí uma hora a gente faz um apanhado
e faz aquilo que o coração da gente manda. Mas ter energia, ser persistente e ser o exemplo daquele filho, nós temos obrigação. Eu me lembro sempre do exemplo de uma amiga minha, que já desencarnou, que uma vizinha pediu um calendário para ela que o marido trouxe da empresa. E o marido dela sempre se esquecia do calendário e a vizinha cobrava. Aí tinha um filho pequeno, aí um dia a vizinha foi lá e disse assim, ai, seu marido não trouxe o calendário? Aí ela disse, ai, está em falta, mas ele vai trazer. Aí o pequenininho escutou. Aí ela foi falar para o marido, traz o calendário para aquela senhora, porque ela sempre me cobra. O homem era bem mal criado. Abriu o calendário, o livro na página 60, xingou a mulher de tudo e falou um monte de coisa. E o pequenininho ouvindo. Aí de tarde a mulher passou lá, e aí o seu Sérgio trouxe o calendário? Ela disse, olha, o calendário ainda está em falta. O pequenininho falou, não está em falta não. Meu pai falou isso. A mulher nunca mais olhou para eles e com razão. Então, gente, tome cuidado. E outra disse assim, o filhinho foi atender o telefone. E quando ele escutou o filhinho dizer, ah, tia não sei o que, ela assim, diz que eu não tô. Aí o filhinho, mais que depressa, deu um recado na íntegra. Minha mãe está dizendo que ela não está, viu, tia? Que exemplo que está dando para esse filho? Mentir. Não ter caráter, não ter respeito aos outros. Eu sei que às vezes a criança coloca você numa situação merecida. Porque você não tem que mentir, não quer atender aquela mulher. Eu, às vezes, estou mexendo a panela, assim, naquela coisa que você não pode soltar aquela panela que empeloto que está fazendo. E o telefone toque. Eu vou lá, desligo, vou lá, olha, querida, ai, tudo bem, agora não posso atender, te ligo daqui a alguns minutos. Desligo o telefone e vou lá para a panela de novo. Senão eu vou perder o meu almoço, né? E às vezes está em ripa do lado, como diz outro, né? Então, ser honesto não magoa e não ofende ninguém. E aí eu tinha uma amiga que me ligava, 15 minutos antes do meio-dia, 15 minutos antes das 6 horas. Era o horário que eu estava acabando de botar a mesa, acabando de fazer o almoço, fazendo suco, e meu marido estava chegando. Todo dia, religiosamente. Aí um dia eu disse ao meu marido, ou eu sou honesta, ou eu vou ficar amarelo o resto da minha vida. Aí eu atendi o telefone e falei, olha, querida, eu sinto muito em dizer uma coisa, se tu quiser me ligar aqui em casa, pode ligar o dia inteiro. Menos das 11 ao meio-dia e meio e das 5 às 6h30. Porque é o horário que eu estou servindo a alimentação para minha família. Então eu nem chupo o cano e nem assobio, porque eu largo lá a comida, venho atender o telefone e ela falava. Aí ela não gostou muito, mas ela se policiou. Agora eu ia ficar o resto da minha vida amarela, sabe, ansiosa. Pô, quer ver que ela vai ligar? Mas não, acabava de pensar, o telefone tocava. Não ficou com raiva, mas ficou mais arredia um pouquinho. Mas às vezes até é necessário. Por que tanto assunto ela tinha todo dia, de 15 para meio-dia e 15 para 6 da tarde? Só nesse horário? Gente, me poupe, né? Como diz a turma. Às vezes a gente precisa ser honesto. Precisa dizer para a pessoa com sinceridade e com cuidado, né? Então, gente, vamos educar os nossos filhos como nós gostaríamos de ter sido educados. Eu, naquela época, achava que a minha mãe era muito ruim, que ela não me amava. Que o meu pai também. Minha mãe era mais brava que meu pai. Toda a vida, mais um tanto, né? Mas é porque minha mãe ficava conosco em casa todo dia, o dia inteiro. E o meu pai só chegava na hora das refeições e à noite. Ah, meu pai era bonzinho, era uma coisa, mas a minha mãe passava um cortado com ela. Mas eu hoje agradeço a minha mãe. Ela fez isso com meu irmão e comigo, mas não fez com a minha irmã mais nova. Conclusão, a minha irmã era pequenininha, era doentinha, era magrinha. Eu tive a pouca felicidade de ser mais gordinha, mais fortinha. Aí eu tinha energia, sabe? Minha irmã era magrinha, branquelinha, uma coisa, né? Aí ela dizia, ela é muito fraquinha, ela é muito magrinha, muito doentinha. E eu, né? Peraí. Aí ela nos educou com firmeza, meu irmão e eu. Meu irmão e eu aprendemos a fazer tudo nos ramos da vida. Minha irmã, se tiver que fazer comida para 2, morre todo mundo de fome. Meu pai e minha mãe viveram até ela fazer mais de 55 anos, mais ou menos. Então, ela vivia com meu pai e com a minha mãe. Ela é funcionária pública, ela é solteira. E aí, quando a minha mãe morreu, aí nós pagávamos uma empregada porque tinha meu pai. Quer dizer, aí ela também não precisou fazer. Mas aí, quando meu pai morreu também,
Meu irmão e eu sentamos com ela e falamos, ó, aqui, ó, encerrou por aqui. Tu tens 50 e poucos anos, forte, saudável, cheio de vida e saúde, uma língua que se enrolar no pescoço morre enforcada. Não, a empregada está suspensa até segunda ordem. Aí fomos fazer inventário. Meu pai deixou uma casa e o velhinho era um as das finanças, com 95 anos. Descobrimos que ele tinha 4 aplicações no Banco do Brasil, 2 cadernetas de poupança. Ganhando aposentadoria. Pasme. Conclusão, ele deixou 40 e tantos mil reais na poupança. E a casa? Aí meu irmão conversamos, entramos num acordo. Ah, meu irmão, vamos passar a casa para ela. Eu falei, não. A casa não vai ser passada para ela, a casa é dela. Só que não no papel, porque dá a doida aí, vende a casa, fica na rua, tem que trazer para casa de novo. A casa é dela. E esse dinheiro, nós dois vamos abrir mão e vamos reformar a casa para ela toda. Meu irmão assinou embaixo, é o que a gente vai fazer. Já estamos tomando as providências. Então ela vai ter onde morar a vida inteira, enquanto ela viver, né? E ela não vai poder vender para comprar outra coisa ou para fazer outra coisa que não seja, né? É uma segurança para ela, tá? Então, gente, viver é descobrir, é aprender, é ter jogo de cintura. Quando, muitos anos atrás, minha mãe disse assim para mim, ah, vocês podiam passar essa casa para tua irmã, porque ela não tem casa. Eu disse para ela, essa casa é da minha irmã, mas não no papel. Minha mãe ficou magoada, me achou egoísta. Daí uns tempos, minha mãe tinha uma poupança conjunta com a minha irmã. A minha irmã gostava de um binguinho. Quando a minha mãe viu, a minha mãe estava falida, nega. Ela tinha gasto dinheiro da minha mãe todo. Aí eu disse pra minha mãe, tá vendo, querida, por que eu não passei a casa pra ela? Porque senão vocês dois estavam morando embaixo da ponte do Rio Itajaí Sul. Aí ela disse assim pra mim, ainda bem que tu não concordasse. Então, às vezes, a gente precisa ser mais enérgico. E aí eu digo pra vocês, ela foi enérgica conosco. Ela nos tornou capazes. Ela nos fez amadurecer, crescer, nos desenvolvermos como seres humanos. E aí, hoje em dia, nós queremos facilitar tudo para os nossos filhos. Tornamos eles incapazes de conviver numa sociedade. Nossos filhos estão enfraquecidos, são mais frágeis do que nós. Aí uma dizia assim para mim, ai, mas meu pai e minha mãe eram muito ruins para mim. Falei, foi essa energia que moldou o nosso caráter. Aí ela pensou um pouquinho, falei, tens razão. Aí outro dia uma prima disse assim para mim, escuta, mas que tanto trauma que essa molecada de hoje tem? Que tanta coisa que essa turma de hoje tem? Eu falei, porque, ai, um tem trauma porque isso, outro tem trauma por aqui. Nosso tempo não tinha nada disso. Trauma só quando levava a surra maior, ficava meio assustado uns 3 dias. Mas depois também esquecia e fazia arte de novo, né, gente? Então, é a necessidade, é a vida, é você amadurecer, você lutar, é você crescer. Eu chorava por qualquer coisa me magoava. Eu era uma poça ambulante. Falava qualquer coisa, eu me emocionava e dali chorar. Aí um dia eu parei e pensei, caramba, eu vou me derreter. Vou tomar uma providência. Ninguém mais vai me fazer chorar. Vou engolir em seco, tipo salmão da língua, vai chorar e não vou mais. Nunca mais ninguém me fez chorar à toa. Tá? Eu me protegi de sofrer demais. Posso estar lá por dentro, mas por fora estou impassível. Tanto que minha irmã disse para mim quando meu filho morreu, tu parece que não tem sentimento. O teu filho morto e tu aí com essa cara. Eu disse para ela, porque tu queria que eu me rasgasse toda, berrasse, fizesse escândalo aqui? Não. Meu filho está morto. Eu não pude fazer nada para manter o meu filho aqui. E que cristã seria eu se não me lembrasse do que eu rezo no Pai Nosso? Eu não digo toda a vida eu rezo Pai Nosso, seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu lutei de unhas e dentes, rezei muito para que ele ficasse. Mas eu acho que Deus sabia o que estava fazendo e o porquê. Então eu simplesmente me submeti à vontade do Pai Maior. E aí não fiz escândalo, não. Porque para mim o sofrimento fica aqui dentro.
Não adianta eu me rasgar toda, arrancar os cabelos, berrar, desmaiar, me jogar no chão. Não. Isso não mostra a quantidade de sofrimento que tem aqui. Isso é descer das tamancas literalmente e fazer barraco, que foi o que ela fez. O filho era meu, quem berrava era ela. Fazer o quê? Se ela acha que assim ela demonstrava que amava ele, eu simplesmente deixei a coisa rolar. Só que teve uma hora que eu cheguei, segurei no cotovelo e falei, é menos. Não exageremos. Vocês acreditam nisso? Que o velório inteiro era do meu filho? A gente tem que aprender a viver. A gente tem que crescer como ser humano. Se a gente reza todo dia, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí se ele não faz a nossa vontade. Aí se a coisa não é como a gente quer, né? Aí a gente se ajoelha e pede, meu pai, eu quero isso, eu quero aquilo. E pede. Aí um dia Deus já tá que não aguenta mais, né? Porque acho que até a paciência de Deus uma hora se cansa. Vai, dá pra ela aquilo que ela quer, só pra ela ver do que eu estava livrando. Aí eu vejo que eu não consigo lidar com aquilo que ele me deu. Meto os pés pelas mãos, literalmente. Aí eu paro e penso, ele sabia o que estava fazendo e eu não sabia o que estava pedindo. Aí eu conto a história da moça. Fez promessa 25 anos para se casar. Porque ela queria se casar, de qualquer jeito. Fosse como fosse. Aí por fim ela prometeu vestido de noiva para Aparecida do Norte. Não passou 2 meses, ela arrumou um noivo. E aí 2 meses depois ela casou. Faz 30 anos que ela tenta se livrar do marido. E não consegue. Ela queria. Deus estava tentando livrar ela daquilo, mas ela não quis, né? Agora aguenta. Às vezes é assim. Tome muito cuidado com o que vocês pedem a Deus. Porque nem sempre a gente sabe lidar com aquilo que a gente quer. Então ele é de uma sabedoria infinita. Aí eu sempre digo que ele sabe o que ele fez quando não me deu um corpinho igual a da Gisele Bündchen. Porque talvez eu não tivesse o juízo da Gisele Bündchen quando era mais jovem. É? E olha, gordinha eu sou porque sou gulosa. Gosto de comer pra chuchu. Mas eu era magrinha, ele me fez magrinha. Eu é que engordei depois, tá? Então, gente, vamos agradecer a Deus aquilo que nós temos. E não ficar a vida inteira infeliz por aquilo que nós não temos. Aí, como disse a minha prima um dia, ai, olha, meu marido comprou um carro zero, mas não tem ar-condicionado para não sei o quê. Eu olhei bem para ele e disse, mas até parece, né? Para quem pegava carona na romizeta do padeiro? Você tá muito cheio de luxo. Eu disse, na romizeta do padeiro é cabelos ao vento ainda, né? Porque morávamos em Cabecidas, o cinema era em Itajaí. Não tinha ônibus de noite, o padeiro vinha trazer pão, a gente pediu uma carona de volta na parte de trás onde ficava os cestos de pão da romizeta do padeiro. Íamos no cinema feliz da vida, a gente dizia pra ele, para antes da igrejinha velha. Ele parava bem na frente da igrejinha. E a gente saía sacudindo os faréis de pão, era feliz da vida. Aí ela riu muito e disse pra mim, sabe que tu tens razão? Eu falei, tu é muito egoísta. Olha, Deus te deu um carro novo, zero, e tu ainda tá reclamando porque não tem ar-condicionado. Abre o vidro que ainda um vendaval danado. Então vamos ser felizes com aquilo que nós temos. Vamos agradecer a Deus pela família, pela saúde, pelo marido, pela filha. Aí teve uma que disse assim, ai, mas a minha filha é muito mal criada. Eu falei, querida, que nem a minha. Só muda o endereço. Ah, mas eu não aguento mais. Eu falei, eu também. Mas continuo lá, cuidando da minha neta. E eu ainda sou suplente de mãe em exercício. Com 60 e tantos anos. Porque a minha filha tem um bebê de agora tem 1 ano, mas já teve 15 dias de vida, né? Ela trabalha e pequenininho eu não quis que levasse para a creche, agora está com 1 ano e 2 meses, então eu cuido dela o dia inteiro, eu sou suplente de mãe em exercício. Tá? E aí eu ensino tudo e ela aprende tudo
Só que quando chega de noite, se botar uma assim na minha boca, eu caio dura morta. Porque ela está começando a andar e eu já estou deixando de andar. Ela está aprendendo a ficar em pé, eu já estou bem arcadinha. Então são dois extremos da vida se encontrando e nos adaptando uma à outra. Eu queria só mostrar para vocês que a vida pode ser boa. A gente pode rir das dificuldades. E aí está a sabedoria. Por que eu vou ficar em casa chorando com dor na perna, dor nas costas? Tem dia que a coisa está feia lá, o neném a gente está meio irritado ou com febre. Aí dou um remedinho, pego no colo, ando pela casa cantando. Agora ela canta junto e dança. E eu fico feliz da vida, porque logo está melhor. Então, gente, eu agradeço a Deus todo dia por Ele me dar saúde, energia. Aí a minha prima disse assim, mas tu tá com dor na perna? Eu falei, olha, nem me lembro da dor na perna. Só quando eu me deito de noite na cama, que dói muito, é que eu me lembro, mas eu tô tão cansada que viro pro outro lado e durmo com dor na perna mesmo. Aí o médico assim, toma um analgésico, fala para ele, me recuso. Vou me empanzinar de analgésico e depois eu acabo machucando mais ainda porque não sei qual é o limite da minha perna. Porque está anestesiado, então deixa eu conviver com isso. Eu vou fazendo exercício, vou vendo o que eu posso fazer e vou cumprindo a minha missão, vou fazendo aquilo que eu me comprometi a fazer. Aí quando o meu marido está meio assim cansado, eu digo para ele, não reclama. Quando eu tive a última fisioterapia, eu acho que ainda não era a hora. Tínhamos que ter tido mais uma. Tá aí, ó. Aí ele aceita bem numa boa. O que eu vou dizer pra ele, né? Então, gente, família é isso. É um cuidar do outro, é um ajudar o outro, é um deixar de lado um pouco o seu prazer, o seu passeio, para ajudar, para amparar e para amar o outro. E esta netinha, gente, é algo que veio pro meu coração se encher de alegria. Logo em seguida que o meu filho partiu, aí a minha filha engravidou e essa neta veio. Então eu sempre, quando alguém diz, oh, mas agora tu fica uma criança pequena, falei, 1000 vezes um que vem do que o outro que a gente tem que deixar levar. É a verdade da vida. Então vocês pensem bem no que a gente conversou hoje. Lembrem-se bem do filho pródigo e do nosso pai que está sempre do nosso lado nos aceitando de volta. E pare, agradeço a Deus por tudo que vocês têm. Porque nós somos felizes e não sabemos muitas vezes. Que Deus os abençoe e ilumine. Enche o coração de cada um de muita força, de muita vontade. Não esconda os seus talentos embaixo do tapete. Arregace as mangas e vão à luta. Porque todos vocês são capazes. Ah, e uma vai dizer, mas eu já tenho quase 70 anos. Eu falo grandes coisas, também tenho. Né? Então, gente, tenham força, tenham coragem. E aprendam a se modificar. Aprendam a mudar os sentimentos, vão ser muito mais felizes do que vocês já estão. Que Deus os abençoe e ilumine e enche o coração de cada um de muita amor, muita paz, muita coragem. Agora vamos fechar os olhos.